Olá, Hollyweirds! Hoje no Live is Dead vamos falar sobre um documentário completamente maravilhoso chamado Bad Vegan. Fama, fraude, fugitivos. E do meu lado está Ademir Correia. Vamos discutir aí o império de Sarmama e como ele foi do luxo ao lixo, né? Do luxo cru ao lixo junk food. E tudo acaba numa pizza da Domino's. Tudo acaba numa pizza da Domino's. Que Sarmama jura que ela não comeu, hein? Foi o Anthony Strange. E eu acredito, porque ela tava pesando 10 quilos. É, eu também acredito. Mas vamos começar, né? O que aconteceu aí nesse documentário? Por que ele está sendo feito, visto que agora a gente tem aí uma moda bem forte de con artists, ou golpistas, né? A gente tem uma série da Amazon chamada The Con, tem o golpista do Tinder, temos... Moradores Indesejáveis. Moradores Indesejáveis, que é o worst roommate ever. Gente, eu amo adorei eu essa. também. Adorei essa. Achei muito legal. E acho que assim, né? Várias pessoas foram vítimas de golpistas nos últimos anos. E Sarma Melngales, restauranteur nova-iorquina, também foi uma delas. Então vamos começar pelo restaurante da Sarma, né? Sim. Que era o restaurante de comida crua chamado Pure Food and Wine. E era um era um restaurante badaladíssimo, né, Ademir? Não, super. Ela era meio que... Ela que criou essa comida crua, alta gastronomia, né? Sim. E a Gisele, e a Alec Baldwin, ia todo mundo no restaurante dela e de repente o império... A gente sempre fala aqui sobre seitas, né? A gente sempre discute seitas, mentalidade de seita. E eu tenho a impressão que o que aconteceu com a Sarma foi um pouco uma mentalidade de seita, uma seita de uma pessoa só, que era ela, né? Apesar de existirem outras vítimas do Anthony Strange. Eu tive a mesma percepção. E como o documentário é super linear, né? No decorrer dos 4 episódios, vai piorando gradativamente a crença, a fé ali que ela precisa ter. E é muito próximo de uma seita, assim, muito próximo de uma ideia, de um guru, de um seguidor. Era um namorado, né? Marido, namorido, ex-marido, enfim, que foi enganando ela e o negócio virou uma trama rocambolesca vegana gigante, assim. Sim. E aí, começando, vamos voltar pro começo, né? A Sarma, ela era formada numa das melhores escolas de business dos Estados Unidos, que é a Wharton. E ela sempre teve um interesse por gastronomia, né? E aí ela colocou ela fez um casamento aí entre essas duas habilidades que ela tinha de business e de gastronomia, né? Sim. E ela abriu talvez o primeiro, não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros restaurantes de comida totalmente crua e vegana. E é interessante porque na mesma hora que você fala, comida crua, vegana, você pensa que vem só, né, coisas vegetais pequenininhas, só que era assim, a montagem dos pratos e o preparo e as misturas de ingredientes eram tão sofisticadas que eu entendo todo o culto, assim, em volta do restaurante, porque realmente eram pratos artísticos, assim, ela transformou criados, né? em comidas lindas, né? Porque era lindo, assim, a preparação dos ingredientes. Era tudo lindo, assim, no restaurante. E era um restaurante super pequenininho, mega badalado. E aí ela tem todos os reviews, ela saiu um monte de revistas especializadas de gastronomia. Um monte de matéria que falava dela. Os biodinâmicos que tinha, lá era tudo orgânico, lá. E virou, assim, um restaurante número 1 dessas pessoas. Da Anne Hathaway, a Gisele, Tom Brady. E aí, gente, Bill Clinton. E aí eu tô reparando uma coisa. Onde tem Bill Clinton, o Bill Clinton é o Luciano Huck deles. Sempre ele é a que Slow da eliminação do BBB, assim. Não sei, pois não estou assistindo o BBB. I don't know her. Mas o Bill Clinton, Bill Clinton, também é Alec Baldwin, mas assim, Bill Clinton entrou, você pode ter certeza que acabou. Eu tô vendo aquela série The Dropout sobre Elizabeth Holmes e a Theranos. No episódio que eu assisti ontem, né, que é o episódio 7, tava lá o Bill Clinton. Eu falei, episódio que vem acaba a Theranos, que a gente já sabia que já ia acabar, né, of course. Mas entrou o Bill Clinton, acabou. E o Bill Clinton também é nesse restaurante. Sim. E ela tinha uma sociedade com o marido dela da época, um namorado, enfim, né, que era um restaurateur também, adoro essa palavra. E aí, eles começaram a brigar, né? Não deu certo o casamento e tal, que foi cada um pra um lado. A Sarma acabou
comprando a parte desse ex-namorado dela e pegando um empréstimo com um investidor, enfim, né? Sim. Que ela ia ter que pagá-lo de volta. Mas enfim, o restaurante ficou 100% dela e as pessoas amavam trabalhar naquele lugar, né? Sim. Tinha A série traz, né, todas as pessoas que trabalharam lá, que contavam desses 2 momentos antes e depois do divórcio, como que a coisa se transformou. E era meio que uma familhona, assim, né? Era. O restaurante. E eles também não tinham ideia de que ia ser tanto sucesso. Porque era um restaurante pequeno, que de repente virou o must ali daquele tipo de gastronomia, e eles estavam todos juntos no mesmo momento, desde o começo, né? Até que o negócio começa a degringolar. Tava tudo muito bem. Tá tudo bem. Aí ela tinha uma mega dívida. Ela tinha essa dívida com o investidor que ela pegou. Era uma dívida de 2 milhões, mas eu acho que até aí tudo bem, porque o restaurante tava Sim. um super lucro. E o investidor era bem amigo dela, era firmeza, não tinha pressa pra receber. Então, assim, tava tudo certo. Aí tá, ela ficou solteira, né? Tarará. E o Alec Baldwin começou a ir no restaurante dela, lá, e começou a rolar uns chaveco da parte de Alec Baldwin. E eu sei lá porque a Sarma, não levou esses flirts do Alec Baldwin à frente. Mas eles conversando, sabe, flirtinho online, eu imaginei tudo via texto, Sim. né? Mensagem de texto. Eles conversando, ela falou, eu acho que você precisava adotar um cachorro se você tá solitário e tal. E ela acabou adotando um cachorro que vai ser parte muito importante dessa história. É um pitbull chamado Leon. E uma gracinha o cachorrinho dela, né? Muito. E assim, o amor da vida dela era esse cachorro e tal. E aí, beleza, né? Papo vai, papo vem com o Alec Baldwin, não rolou. E aí o Alec Baldwin me conhece, Hilária Baldwin, a latina fake, lá no restaurante da Sarma. Que é isso? A Hilária também é meio con, né? Porque ela é americana. É. Ela tem um sotaque. Ela chama Hilária, gente. Ela Que chama alguém que chama Hilária? Ela chama Sim. Hillary. Ela finge que chama Hilária, finge que é latina, só que ela é tipo da Georgia. Olha que maravilhoso. Também é uma con artist aí da apropriação cultural, meio Rachel Dolezal, né? Total, gente, total. Bom, enfim, ele conheceu a Hilária Baldwin lá no Pure Food and Wine. E aí não deu certo, ele conheceu a Hilária, começou a namorar, casou, E aí, pelo Twitter, quem ela conhece? Um homem chamado Shane Fox, né, Ademir? Nossa, aí, gente, quem não viu essa série, quando isso acontece, muda completamente a vibe da série, né? Porque não dá pra entender o que vai acontecer gradativamente. Quando entra esse cara, o negócio vira uma outra série, assim. É tão absurdo, eu fiquei tão impressionado vendo que era assim, meu Deus, o que mais pode acontecer? Pá, acontece. Agora você vai lá e rola. Aí assim, tá, né? E aí chegou esse cara, e ele trocava mensagens com o Alec Baldwin pelo Twitter. Sim. Faz todo sentido a tua teoria do Alec Baldwin. Não faz. Chegou Alec Baldwin e Bill Clinton. Esse cara, Shane Fox, tinha vários replies do Alec Baldwin pra ele lá no Twitter. Então ela falou, ele conhece o Alec Baldwin, deve ser amigo. E isso eu não descobri qual é a relação entre eles até agora. Eu também não entendi. Porque no documentário não tem, na internet não tem nada concreto, fora os twitters e vezes que eles viajaram e se encontraram pessoalmente. Mas não sei, assim, qual foi o catalisador dessa amizade aí de Shane Fox e Alec Baldwin. Total. E aí eles começaram a namorar à distância, né? Sim. Sarma e Shane. E ela tava super precisando ficar com alguém, ela fala sobre isso, mas desde o início era estranho. Era estranho. Nunca não foi estranho. Nunca não foi estranho. E aí, uma vez, um dos funcionários dela recebeu uma ligação no telefone dele escrito desse cara, Shane Fox. E aí, no identificador de chamadas, lá tava escrito do telefone dele, Anthony Stranges. Porque nos Estados Unidos tem um esquema diferente, né? O seu telefone fica registrado numa coisa meio pública. Sim. Então, quando você liga, independente de você ter a pessoa nos seus contatos ou não, a chamada é identificada. Então tá lá, Anthony Stranges. E aí ele falou assim, mas esse aí não é o namorado da Sarma, que tá com quem eu falei? Por que veio no identificador de chamadas Anthony Stranges? E aí ele comentou com a Sarma, né? Falou, tem isso. Não, mentira, ele viu na internet, aí ele olhou e era ele, ele já tinha sido preso e tinha uns babado. Aí ele falou com a Sarma,
O senhor Shane Fox era, na verdade, Anthony Strange, e aí ele passou um papinho já na Sarma, né? Falou, não, é porque eu tenho... I have many names, né? Parecendo... Porque aí ele começou a entrar numa vibe que ele era um agente da CIA. Isso, Isso já é o começo. É o começo. E aí ele falou assim, não, eu tenho vários nomes, porque... Meu trabalho, na verdade, ele falou que ele era meio agente secreto, que fazia missões no Afeganistão e no Iraque, sabe? Mas tipo, aí não posso dar detalhes porque é tudo confidencial, lululu. Também é uma super red flag, hein? Se estiver namorando com alguém e fala, não posso falar sobre o meu trabalho, sai fora. E se ele for realmente um agente, azar de vocês, acabou o amor, porque não vale a pena. Passando por esse risco. Não, e ela super acreditou, né? Na verdade. E aí tinha umas questões. Eles demoraram, se não me engano, 9 meses pra se conhecer pessoalmente, né? Teve isso. É verdade, Ademir. Eles e tudo era já estranho. E aí, quando eles se conheceram pessoalmente, ela meio que via ele assistindo umas câmeras do computador que eram uns drones, que ele falava que era do Afeganistão, que ele fazia meio que uma patrulha. E ele sumia, né? Ele sumia por semanas. E aí dizia que tava viajando. E tudo foi uma construção ficcional muito louca, porque tudo foi piorando nas ideias muito, assim. O agente da CIA já era absurdo. Só que não acaba por aí, isso é só o começo. É só o começo, mas tudo bem, né? Vai que o cara trabalha numa missão no Afeganistão, pro mas sabe o que eu fiquei pensando? Sei lá. Se você é um agente da CIA, você não fala que você é um agente da CIA. Mas ele não falou, eu sou um agente da CIA. Ele falou, meu trabalho é confidencial, eu faço missões no Afeganistão, sabe? É verdade, porque ela viu umas coisas no computador, né? Teve isso. Que ele tinha um computador que tinha meio que umas senhas, que era meio da CIA. Que tinha aqueles quadradinhos de senha. Mas ele não falou. É verdade. Sabe? Verdade. Então, assim, até aí, tudo bem. Principalmente porque aqui, né, a gente é brasileiro, a gente não tem pessoas trabalhando em missões, a gente não tá em guerra com ninguém. Os Estados Unidos tá em guerra eterna, né, com todos os países. A gente só tá em guerra interna. Exato, guerra civil toda hora, né? Mas, assim, Então eu acho que deve ser uma coisa um pouco mais comum você ouvir falar, fulano trabalha numa missão secreta no Afeganistão, fulano trabalha não sei o quê, sabe? Eu acho que deve ser um pouco mais usual. Então até aí, eu já acho red flag, mas eu já vi muito filme. Eu acho que assim, sei lá, a pessoa quer me vender alguma coisa, eu acho que ela quer me levar pra casa dela pra fazer um ritual satânico, me matar, sabe? Tipo, sim, eu também penso assim. Parâmetro. Mas tem uma coisa também que atrai, que é quase sexy. Eu não acho, mas existe esse fator que ele é um agente especial. Super, né? Tem isso, tem uma coisa meio do masculino machão ali. E ela tinha super isso. E tinha uma coisa ela que me chamou muita atenção desde o começo, que ele era muito diferente das fotos. Ela fez esse comentário. É verdade. Quando eles se conheceram, ele não era exatamente a pessoa que ela viu na foto. E mesmo assim. Tudo bem, né? Ele já tinha uma relação, né, de afeto ali que tava se desenvolvendo. E ela falou assim: eu achei um pouco estranho porque ele não era a mesma pessoa das fotos, né? Assim, tipo, parecido. Sim, parecido. E aí. Mas é isso, né? E ele também falou: eu tenho que mudar minha aparência por conta do meu trabalho, ló. Total. Bom, beleza. Até aí. É só estranho. Já é red flag, mas a gente é doido porque viu muito filme e série. Tudo bem. Aí eles começam a namorar. Só que era uma coisa assim, ela meio que não... Ele sumia semanas, Sim. Não podia muito fazer perguntas, ela se acostumou com isso, ela tinha um cachorro, que era o grande companheiro dela. Ele começou a se infiltrar aos poucos no restaurante, foi muito gradual, né? Até aí você fala, ok. E não, minhas missões, lá. Eu não sei em que momento esse homem começou a falar pra Sarma que ele era basicamente um alienígena enviado de Deus. É, porque isso é verdade. Ele falou isso. Ele chamava ela de minha pequena humana loira. Minha pequena porque ele se colocava pra ela como um ser de outro planeta. Aí, nesse momento da série, eu pensei, tá, gente. Acabou. Para, né? Todas as vezes, né, a gente conversa aqui no Lives Dead, você fala, não, se a pessoa tá vulnerável, vamos falar sobre as seitas, né, sem julgamentos. Até eu achei muito interessante, porque nos comentários do nosso Lives Dead, tem uma ou duas pessoas que participaram, né, que foram membros de uma seita e que conseguiram escapar, que perceberam que estavam numa seita. Então, eu sempre gosto de deixar evidente que pode acontecer com qualquer pessoa, sabe? Pode. Mesmo. Agora, esse documentário eu tive uma sensação de que como isso foi acontecer? Eu não entendi. Eu também não entendi essa parte. Mas aí ele cria essa teoria e aí, a partir disso, ele começa a criar uns desafios, né? A partir dessa ideia, não sou humano, ele cria uma ideia de imortalidade.
Isso. E aí assim, quando eu assisti, eu fiz uma lista mental da quantidade de coisas muito incoerentes. São muitas, porque ele, além dele ser da CIA, ele é um alienígena e ele prega de Deus, né? a imortalidade. E aí, quando começa a história da imortalidade, porque era pro cachorro também ser imortal, sim, começa uma questão de grana. Porque daí começam os desafios. Vamos De fazer obediência. desafios. E ele fazia assim, né? Ele começou, isso que você falou da minha pequena humana loira, é muito bom. Porque ele falava, ai, minha pequena humana loira, minha pequena humana loira. Mas por que pequena humana? E aí ele, ops, não posso falar. Foi introduzindo essa ideia de que ele era um alienígena e de que ele mesmo estava sendo testado por um conselho Exato. de alienígenas, né? De pessoas que ele não dava detalhes sobre, né, essas pessoas e tal. Mas que eles tinham que testar o casal e ela, né, que tava novidade chegando agora, para que eles tivessem a felicidade eterna. Total. Que chamava felicidade eterna. E era um estado de felicidade constante para sempre. Que não foi descrito, do tipo, era aqui, era no outro planeta, onde era, o que era. Não fala. Foda-se. O importante é que todos serão imortais, inclusive o pequeno Leon, o Pitbull de Sarma. E aí ele começa a ser muito grosseiro com ela, alegando esse teste. Porque aí aparecem as mensagens, né, no documentário, né? Tem as mensagens que eles trocavam e os e-mails que eles trocavam. Era tudo muito absurdo. E aí ele vai pedindo desculpas, porque na verdade ele pede pra ela fazer aquilo porque é um teste. Tudo era um teste. Os pedidos eram do tipo assim, ó, me manda 40 mil dólares. Ah, muito importante. Ele pagava de milionário, hein? Sim, pagava de milionário, tem isso. Pagava de milionário, bilionário, do tipo assim, tem muito dinheiro, muito Ele dinheiro. tem a mesma questão, Anna Delvey Feelings, que é, ele pagava de milionário e o dinheiro nunca chegava. Why? Oh, bank fuck up, sorry. Tanto que eles foram ver um apartamento, lembra? Milionário, não rolou. AP milionário. E aí, como ela estava fazendo parte desses testes do amor e da felicidade eterna, envolvia dinheiro. E ele falava, ó, manda aí pra mim, e umas quantias assim, tipo, manda aí pra mim 40 mil dólares, tá? Vou deixar tudo guardado pra gente depois, na felicidade eterna, a gente cata esse dinheiro. Porque e ela com dívida no restaurante. era meio que uma pirâmide mental, né? Era Porque uma ele pirâmide. dizia que ele mandava os dinheiros e os dinheiros estavam numa outra conta. É isso. Ele nunca disse que ele usava o dinheiro em nenhum momento. Não, ou aí- que, enfim, ou que que tinha ia alguma outra pagar coisa, qualquer coisa. Não, Mas era um pra local. eles. Gente, essa mulher se afundou em dívidas em 4 anos, ou 3 anos, na verdade. Ela mandou pra ele 1,7 milhões, né? De dólares. A mãe dela foi extorquida. Que ela não sabia. Não sabia. A mãe dela foi extorquida. Mas o que aconteceu foi, ele foi se infiltrando no restaurante, ela foi mandando dinheiro pra esse homem, ela não conseguia manter o restaurante, chegou num ponto em que todo o dinheiro dela era pra esses testes completamente absurdos, eles desenvolveram um vocabulário super próprio, né, que também é uma questão aí de isolamento, ele deixava ela sem dormir, fazia todas aquelas torturas, assim, né, de... Ela ficou como refém, né, dele. Ficou refém. Era um abuso psicológico. Sim. E ela tava refém da situação. Tanto que quando ela sumiu, porque ela teve tanta dívida que ela não conseguia pagar os funcionários. É isso, ela não conseguia pagar os Eles funcionários. desapareceram. O restaurante fechou. Aí ela conseguiu um investidor. O investidor deu pra ela, sei lá, 800 mil dólares, né? Quase $1 milhão. E ela torrou esse dinheiro com esse cara, com esses testes, com essa maluquice. Tinha uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que era uma coisa assim, eles falavam e era por e-mail e era assim... você tem que me obedecer, se eu te pedir pra fazer uma transferência agora, você tem que fazer. E aí ela começou a questioná-lo. Foi. Só que aí ele entrava dentro dessa ideia de lavagem cerebral, que era o teste da felicidade, e ele sempre ganhava de novo a confiança em prol do amor aí, que ele dizia que tinha com ela. E ela, na verdade, ela estava apaixonada e ao mesmo tempo refém. E eles casaram. Eles casaram. Chegou um momento ali, né, que por uma questão até prática, burocrática, eles resolveram se casar. E ele pagando de milionário, né? Ele foi conhecer a família da Sarma e pagando muito de milionário, assim, no papo. E aí o pai da Sarma, né, ficou assim, tentando investigar o que ele faz. Como que ele tem tanto dinheiro? Porque ele fala, né, tipo, bem garganta.
tá falando que tem tanto dinheiro, quero saber o que ele faz e tal, né? Gente, sei que essa mulher perdeu todo o restaurante porque torrou-se o dinheiro. Depois que entrou o dinheiro do investidor, ela torrou esse dinheiro, dando dinheiro pro Anthony Strange, pra esse cara. E assim, a vida deles, um inferno, que era só em volta desses testes e desses dinheiros, e ele sumindo, e ela sendo completamente manipulada, mas ao mesmo tempo desconfiada e sei lá o que. E aí tem os diários dela, em que ela vai questionando essas questões sem conseguir agir, porque ela tá totalmente envolvida ali na manipulação que ele fez, assim. Não, gente, como que ele fez isso? Porque você fala, essa mulher é inteligente, ela sabe, tipo, é do business, ela teve um restaurante de sucesso. Como ela conseguiu... que manipulação foi essa? O grande centro do documentário é isso, né? Sim. Tanto que tem muitas pessoas que acham que ela estava envolvida. Sim, que eles eram uma quadrilha meio Bonnie and Clyde. Eram meio Bonnie and Clyde. Sim. Por quê? Quando apareceu esse investidor e deu, sei lá, $800 mil pra ela, eu acho que foi isso. Eles meio que abandonaram o navio do restaurante, não pagaram mais ninguém e saíram numa viagem meio... Sim. Shopping spree. E aí que a gente fica sabendo que Anthony Strange é um jogador compulsivo, ele tem vício em jogar. Sim. Então ele devia estar torrando, ele estava torrando todo esse dinheiro que ela mandava pra ele em jogatina. Não, e aí mostra ele jogando. Eles vão pra Vegas, ela né? começa a descobrir que eles só vão pra cidades que tem cassino. E aí mostra ele jogava naqueles caça-níquel nível hard e 3 ao mesmo tempo. Essas cenas são absurdas, né? Que mostra ele jogando. Tipo, o que E é aí, isso? às vezes, ele ganhava dinheiro. Sim. Então, às vezes, ele tinha dinheiro. Que, enfim, né, ganhava no jogo. Mas, em geral, ele perdia. Ele torrou todo o dinheiro. E aí, eles começaram a fugir. Pelos Estados Unidos. E ela tinha uma tatu, né? Que era um patinho, Nossa, que a isso é marca muito era absurdo. One Lucky Duck. E ela cobria a tatu, né? Pra ninguém ver ela. Que era uma coisa super característica, essa tatuagem dela, né? E aí, eles vão parar em Pigeon Forge. Que eu nunca tinha visto imagem dessa cidade, onde fica Dollywood, da Dolly Parton. Pigeon Forge. E é um lugar que, assim, eu quero ir. Eu quero ir. Gente, sério. Vejam aqui nas imagens desse vídeo. Porque tem um hotel, é meio Las Vegas, só que mais podre, né? Assim, tipo, aí tem um hotel meio que é meio Titanic, tem uns uma cidade de meio parque de diversões, assim. Completamente bizarro. E eles vão pra lá e acabam ficando 40 dias nesse lugar. E ela, no documentário da Netflix, ela conta, eu não tinha muito onde comer, porque ela continuou vegana, né? E eles estavam comendo só fast food, tipo Chipotle, Domino's, lá. Então ela meio que ficou sobrevivendo das coisas veganas do Chipotle. A essa hora ela tá completamente refém já, né? Tá. Porque desde Las Vegas ela já fica dentro do quarto, né? Meio chorando, deitada, meio triste, assim, tentando sair da situação. E ela fala sobre isso. Teve alguns momentos da viagem que ela pensou em ir embora. Sair do carro e sumir, né? E ela não conseguia. Ela não conseguia agir, assim, porque, enfim, ela estava totalmente envolvida. E aí, nessa cidade, ela consegue fazer um amigo, que aí é o turning point da série. Mas, assim, é muito absurdo que quando eles chegam nesse momento, já é a ruína pessoal dela, porque ela já tá bem debilitada. Sim. E ela já tá, assim, e aí ela já tá mentalmente super confusa, porque ela já não sabe o que é verdade, o que é mentira, quem ele é, quem ela é. É muito louco, assim. E aí, só que ela conseguia se desvencilhar dele pra passear com o cachorro e ir no Chipotle pegar uma comida. Isso ela conseguia fazer. E aí lá ela fez esse amigo, que na verdade foi a pessoa que salvou ela, né? Sim, que depois até cuidou, né, do cachorro dela, enfim. E aí era assim, é muito louco, porque eles começaram a ser procurados, porque, enfim, né, fraude... Abandonaram o toda restaurante, essa questão... ninguém estava sendo pago, tinham as manifestações em frente ao manifestações restaurante. na frente. E todas as questões de fraude nos Estados Unidos, e dever dinheiro e tal, é muito sério, né? Sim. Então, assim, ela realmente estava sendo procurada, ela estava sendo processada, por isso eles estavam sendo processados como cúmplices da coisa, então eles estavam sendo procurados. E por isso eles ficavam rodando os Estados Unidos em cidades diferentes para ir meio que despistando a coisa. E ele sempre na mente falando que tá perto do último teste, tem só mais tantos testes, já vai acabar o teste, vai dar tudo certo. Tem ele falando com ela quando ela tá super triste no quarto, ele falando pra ela se animar, levantar, porque já tava acabando. E aí aconteceu uma coisa diferente, e ele... Aí teve o negócio da família, que ela tava totalmente isolada, né?
Sim. E aí ele entendeu que ela precisava dar umas faladas com a família, porque a família começou a procurar. Os pais falaram, gente, né, tá rolando maior bafafá na mídia do restaurante, papapá. E aí, a partir disso, eles conseguiram rastrear, né, o cartão de crédito dele. Todas as matérias, quando eles foram pegos, tem a ver com ela ter ido pedir uma pizza da Domino's, porque eles rastrearam a fatura do cartão e acharam o endereço onde eles estavam e acharam eles. Então, assim, teve isso. A pessoa do restaurante... A rainha, que era tipo vegan queen, presa comendo uma pizza. Domino's. E aí, só que daí ela tá realmente mal, né, nesse momento. Ela faz parte do documentário, isso a gente não falou. Ela tá no documentário desde o início. Ela tá no documentário desde o início, ela vai falando, é o depoimento dela. Ela ganhou dinheiro pra fazer esse documentário, né? Então, assim, ela vendeu essa história dela. E é muito louco, porque eu tava ouvindo outro dia um podcast da Sarma falando sobre isso com 2 sobreviventes da Nexium, que fizeram um podcast chamado A Little Bit Culty, ou A Bit Culty. Um desses 2. Eu achei muito legal. E aí eles fizeram esse podcast pra falar com sobreviventes de seitas, né? E, enfim, pra ajudar as pessoas, né, a não caírem mais nessas coisas. E aí era muito legal eles conversando, porque a conversa era justamente toda em volta da mentalidade de seita do Anthony Stranges e de como ela foi, tipo, teve uma seita particular, basicamente. Na verdade, assim, ele transformou meio que o possível relacionamento deles numa seita e ele foi criando uma narrativa que ia sustentando as ações. Tanto que é isso, assim, imortalidade, ET... felicidade eterna, testes, isso faz muito parte das seitas que a gente já conversou, assim. Sim. De uma forma ou de outra, e meio que mistura diferentes seitas. Às vezes é muito parecido com Heaven's Gate, às vezes é muito parecido com Nexium, porque tem uma coisa meio de... quase que uma prisão domiciliar, né? Porque ela não conseguia sair. E aí, isso é muito importante, ele rastreou todos os dados dela, e ela não tinha acesso... E ele respondia os e-mails dela, respondia as mensagens, tinha acesso às contas bancárias. Ele tinha acesso a cara tudo que trabalhava dela. com ele, que respondia pra família dela por e-mail, que respondia pra pra ele, ela. era meio Ana Delvey também, né? Exato. E que falava, meio que tinha essa personalidade que ia conversando com ela sobre ele. Era bem louco. E ele tem tinha um outro acesso... cara que ele enganou, que era um cara que trabalhava num bar, que emprestou $100 mil pra ele, e ele conta também que a ideia era... Ele meio que se vendia como um empreendedor, né? De ninguém entende bem do que, mas era. Um empresário rico, muito dinheiro, sabia muito das coisas. Que autoestima desses gurus, né? E aí teve um momento da série, que é quase quando eles foram pegos, que ele engordou muito isso. E aí ele começa a contar pra ela que ele vai mudando o corpo, né? Como tu falou no início do vídeo, ele vai mudando o corpo... Porque eles querem esse teste, porque a ideia é ela não se sentir atraída por ele. Tem mais essa parte. Cara, é uma pataquada que ele inventa. Ele fala, isso aqui é o nosso traje de carne, né? Falando do corpo. E uma viagem. E assim, a vida dessa mulher virou um inferno. E aí, quando eles estavam fugitivos e eles foram pegos, ele foi direto preso. Ela ficou um tempinho numa cadeia, tipo, do município, depois foi pra Rikers, que é a mesma cadeia da Delvey, inclusive. Ela tava enfrentando ali uma possível pena de mínima 15 anos. Sim. Sabe, tipo, é pesado, assim, era pesada a pena. E acho que foi aí que ela se ligou. E o cara tá solto. Sim. O Anthony Stranges foi preso, mas antes da Sarma ir pra Rikers, ele já tinha sido solto. Porque ele cumpriu parte da pena já preso antes do julgamento, e ela tem isso também no documentário, né? Ela tá livre temporariamente, ela vai pra Rikers e ela tem um tempo em que ela vai cumprir. E aí mostra ela meio que andando na rua, passeando com o cachorro um dia antes de ir. E ele também tem um momento do documentário em que uma ex-mulher dele aparece. Tem isso também. E ele também, assim, ele usou da mesma tática, mas eu acho que ele não foi tão fundo, porque eu não me lembro, pelo menos, dela falar nada sobre alienígena e tal. Mas ele criou ali uma ideia mitológica de que eles tinham um universo muito particular e muito especial e lá. Uma coisa de relacionamento abusivo que a gente já ouve falar mais, que não envolve alienígenas, assim, né? Sim, sim. Mas ele pegou as coisas e foi embora. Tipo, e nunca mais voltou. Foi embora. Na verdade, assim, ele roubou tudo que ele podia dela. Aí ela descobriu que a mãe, porque ele Não, começou dessa a extorquir ex-mulher. a ex-mulher. Foi embora.
embora um dia. Ela falou assim, pega uma torta aí pra mim. Ele, tá bom. E nunca mais voltou. É verdade. E aí ela achou ele quando estourou esse rolê da Sarma. O rolê, Porque saiu em toda a mídia, né? Porque, enfim, ela era famosa. Sim. Como chefe ali. E aí eles começaram a ter processos de falta de dinheiro ali, de pagamento. E aí o negócio foi piorando muito, assim. Mas é muito absurdo o final, quando você vai entendendo onde vai chegar, assim, você entende que ela tava totalmente presa numa ideia. Ela não tava presa fisicamente, mas ela tava presa numa ideia que, no caso dela, parecia quase pior, porque ela realmente estava sendo mantida em cativeiro. E aí ela questionava isso que é o auge de um relacionamento que prevê um abuso e tem essas ficções. Ela não contava isso para as pessoas porque ela sabia que as pessoas não iam acreditar. E ela sabia que aquilo era a relação deles. Sim. E que as pessoas iam julgar. Então ela não contava esses acontecimentos absurdos do tipo pra imortalidade. Ninguém. É tão louco, mas tão interessante que tem uma hora que ela fala assim... Eu comecei a questionar, mas eu queria acreditar, né? Que era muito legal ela acreditar. Sim. Ela tava se sentindo muito bem. Lógico, né? Imagina, se você tem uma crença absoluta de que seu cachorro, você, pode ser imortal, que você vai chegar num estado de felicidade eterna, desse tipo de coisas, né? Super. É muito louco. Então, e aí também teve um momento que ela já estava sem grana, sem amigos, sem falar com a família, que ela também não tinha muitas outras opções, né? Tanto que quando eles voltaram para Nova York, eles não foram em lugar nenhum, lembra? Porque ela também não podia voltar para o próprio apartamento, que tinha que ficar em hotel, porque era um teste, ela não podia voltar para casa. Tudo era um teste. Eles moraram muito tempo em hotéis, e aí mostra eles nos hotéis, porque eles também gravavam as coisas, né? Sim. E aí mostra esses momentos, assim, é muito absurdo. A série é do mesmo dos produtores da Máfia dos Tigres, né? E é muito louco, porque eles fazem uma construção que deixa a coisa... Eu senti que deixa na dimensão que é tipo, absurda. Porque quando acaba, quando você entende o que aconteceu, chega num nível que, assim, eu não conheço nenhum tipo de fé que chegue naquele lugar de acreditar. Muito difícil, muito difícil. Eu fiquei também... eu entendo porque as pessoas duvidam dela, sabe? Porque justamente isso, se a gente vê Heaven's Gate, a gente vê um monte de coisa e fala, ok, mas a pessoa, tem muita gente ali, a pessoa tá num estado mais vulnerável, né? Por mais que eu, pessoalmente, não fizesse, ou você. Nesse caso, é assim... É tudo pelo qual você lutou a vida inteira, seu restaurante, seu business. Um afastamento da realidade muito grande, um afastamento das pessoas muito grande. Então, assim, é realmente de se questionar. Mas eu acredito nela, sabia? Eu acho que sim, eu acho que teve um momento, me deu essa percepção, teve um momento que ela entendeu, assim, que ela estava sendo enganada. Mas daí eu não tinha muito o que fazer, assim. Né? E é isso, ela meio que queria. Porque ela já tava mal, assim, e ela meio que tinha essa crença. Ela gostava dele, né? Tem isso, assim, porque ele também, de vez em quando, ele dava umas provas de amor, assim, ele dava umas resgatadas ali na fase de teste, assim, que ela perdeu muito dinheiro, porque mostra as quantias, né? Ela tinha discernimento suficiente antes dessa história de entender isso, mas ela já não tinha mais como sair. Agora, o documentário termina, né? De uma forma que eu achei bem... deixa bem no ar, assim, que talvez, se ele aparecesse na vida dela de novo, ela poderia cair nisso de novo. O que você achou? Me deu uma sensação de que ela queria meio que... Ela fez ali a sua meia-culpa, né? Mas ao mesmo tempo ela queria mostrar que ela foi vítima dessa situação, que ela realmente foi. Mas ao mesmo tempo não me pareceu que ela estava muito arrependida do relacionamento ou do... Eu não notei, pode ter aparecido. Mas também era tão estranho que eu acho que ela não tinha parâmetro pra se arrepender, não se arrepender, achar que tava certo ou que tava errado. Porque era assim, vamos pensar, gente, um relacionamento que começa com extraterrestre, passa pela imortalidade e acaba em testes financeiros pra felicidade eterna, quando você acredita nessas três coisas unidas, você tá numa outra vibe de fé, assim. É muito difícil, é um nível de lavagem cerebral, de controle da mente, de manipulação, de abuso psicológico que você não tem como sair sozinho. Não tem como sair sozinha. Nossa, assim. Ele fingia que tinha um irmão também, que... Isso! Nossa, como a gente esqueceu esse momento! Ele fingia que tinha um irmão, que ele era meio tretado com o irmão e tudo era baseado em... Nossa, gente. Thor. Nossa,
No filme Thor. Como a gente esqueceu essa parte? Gente, completamente surreal. Completamente. Essa parte é muito absurda, porque ela também acreditou nisso. E aí ele também usava... Ele mandou ela pra Roma, lembra? Ele também usava a figura do irmão pra manipular ali as situações, porque o irmão ia se vingar, porque o irmão era um também mega... era intergaláctico aí, do E o irmão rolê. ele sabia tudo de programação, e ele era um gênio da internet. Tinha isso também, o irmão tava monitorando eles. E a coisa... baseado tudo em Thor. Ainda bem que a gente comentou isso, porque isso também tem a ver com preceitos de seita, porque sempre tem um lugar da cultura pop que quando você olha de fora você acha meio engraçado. Quando você olha de dentro, vira meio que uma mitologia. Charles Manson com os Beatles, né? Ou a cientologia inteira, que é ficção científica, né? Tipo, tem essa coisa da ficção científica. E é muito. E aí é isso, assim, Caramba. você vai. Mas você resumiu perfeitamente, é uma seita de um homem só, assim. Com uma seguidora. É isso. É a seita de uma mulher só. E aí o outro cara que também, né, perdeu grana e tal. Também. Mas ele foi menos enganado, né? Menos enganado. E eu achei ótimo, porque ele falou assim, eu sou russo, sabe? E a gente tá acostumado com uma galera bem casca mesmo. Então eu vi que ele era viciado em jogo, mas falei, não, meu amigo, e tal. Eu acho que assim, não deu pra chegar muito longe, porque o cara falou, não, sabe, beleza, ele é assim mesmo. Acabou percebendo que ele não ligou muito. Sim. Né? E aí eu acho que o Anthony Strange ficou meio sem saída, né? Não sei, ficou meio sem ter pra onde ir. Ele tentou juntar mais pessoas do que ela. Não deu muito certo. Eu queria muito que o Alec Baldwin tivesse falado. Também, mas é que o Alec Baldwin não falaria, né? Ele tá com grandes problemas aí. Tá com outros problemas, Rust, mas assim... Do filme. Mano, eu queria saber da onde ele conhece. É. Se você souber, escreve aí nos comentários da onde Alec Baldwin conhece os Shane Fox / Anthony Stranges. Mais alguma dica de documentário, Ademir, sobre golpistas, fora esse? Moradores Indesejáveis, né? Moradores Indesejáveis, o The Con, que tem na Amazon. Ana Delvey, que falamos aqui, né? Inventing Anna. O Dropout, que eu falei aqui, que é muito legal, com a Amanda Seyfried. Sobre a Elizabeth Holmes, que é uma mulher que fingiu que inventou uma máquina que fazia análises laboratoriais de sangue com uma gota de sangue apenas. Ela não tinha inventado, ela acreditou que ela tinha inventado, enfim, é muito bom. E aí eles fizeram uma empresa chamada Theranos, desse tipo, assim, o Rupert Murdoch era investidor. Tipo, ela ficou amiga de quem? Bill Clinton. E assim, era uma máquina, essa máquina não ficou pronta. Ela conseguiu vender uma ideia que não existia para milhões de pessoas. E tem um documentário na HBO também sobre ela. E onde ela tá? Porque eu não vi esse documentário. Elizabeth Holmes, eu acho que ela tá presa agora. Tá cumprindo pena ainda. Uau. Enfim, tá tendo essa, né? Calhou aí dos serviços de streaming começar esses documentários, essas investigações, dessas histórias absurdas. Absurdas. Tem mais um que eu lembrei aqui que eu tô assistindo também, que é da Apple TV, que chama We Crashed, sobre o coworking WeWork. É com o Jared Leto, com a Anne Hathaway. E como essa empresa, né, esse coworking, também adquiriu tons de seita. E foi aí que acabou, que levou à ruína do rolê. Muito legal, né? Olha, tem muita série que falaremos por aqui ainda desse assunto, porque... Total. Realmente, eu sempre acho muito interessante tudo isso para que não caiamos nesse tipo de golpe. Porque o golpe tá aí. E não cai quem quer, não. Às vezes cai quem não vê. Porque não é sobre nada. É um negócio, é uma construção, né? É uma narrativa. Eu acho, o golpe tá aí, cai quem quer. Não, às vezes a pessoa não quer, ela só não viu. A hora que ela viu, ela já tá dentro do buraco, né? E semana que vem estaremos de volta com Lives Dead Blind Items pra vocês. Número 3. Tem uns blinds muito bons, viu? E que gerarão algumas revoltas, eu acho. Eu fiquei revoltada. Pois é. Até semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube do Hollywood Forever TV, de acompanhar o portal hollywoodforevertv.com.br, de seguir a gente nas redes pra dar moral pra gente e também o Hollywood Forever no Twitter e no Instagram. Até semana que vem.